Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira videoaula do curso de Estudos de Impacto Ambiental, aqui do Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, Departamento de Engenharia Ambiental. Eu sou o professor Adriano Bressani. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as diretrizes legais e o quadro institucional, ou seja, os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente que integram o processo de licenciamento ambiental. O pessoal do WhatsApp aqui está meio bravo, porque eu estou excluindo os mal educados, mas vamos lá então. Bom, nós vamos começar conversando sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, né? A Lei 6938 de 1981, que criou essa política, instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente e constituiu o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Conselho esse que foi responsável aí por algumas das principais diretrizes que se aplicam ao licenciamento ambiental, entre elas a CONAMA 1 de 1986 e a CONAMA 237 de 1997, que nós vamos discutir na aula de hoje. Bom, essa primeira legislação federal, a 6938, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, também instituiu entre os seus instrumentos, no artigo 9º, inciso 3º, a avaliação de impactos ambientais, que, como nós já discutimos na aula anterior, é um processo global que inclui o próprio licenciamento, começa antes dele, através da triagem das propostas, dos empreendimentos, se estende para além dele, alcançando a gestão ambiental do empreendimento, e ao longo desse processo, todas as etapas que são necessárias para se obter, desde a licença prévia, que é aquela licença associada ao planejamento da atividade, passando pela instalação e, finalmente, pela licença de operação, até, em alguns casos, alcançar a licença de encerramento, mais comum para os empreendimentos da área de mineração. Um outro instrumento, instituído pela mesma lei, no seu inciso 4, aí, é o licenciamento e revisão das atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impacto ambiental, as quais, portanto, se aplica tanto a avaliação de impacto quanto o processo de obtenção de autorização prévia, né? Bem, essa foi a contribuição, então, da Lei Federal 6938 de 1981, criando ambos os instrumentos, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental como ferramentas aí para se avaliar e se assegurar a viabilidade ambiental dos empreendimentos, né? Seguindo, então, a segunda lei que veio contribuir nesse processo foi a própria Constituição Federal de 1988, que tornou a avaliação ambiental obrigatória no Brasil para os empreendimentos de significativo impacto ambiental, né? Essa legislação, ela então veio a incumbir o poder público, né, que exigisse esses estudos prévios de impacto ambiental para essas atividades causadoras de significativa degradação, né? Ou seja, aquelas capazes de causar poluição ambiental ou qualquer outra forma de degradação da qualidade do meio ambiente, tá? Entre elas, inclui-se, por exemplo, as grandes centrais elétricas, hidroelétricas, nucleoelétricas, etc., os aeroportos, as rodovias de duas ou mais faixas de rodagem, entre vários outros empreendimentos de porte significativo, né? Portanto, então, aí, a avaliação de impacto ambiental exigida pela própria Constituição Federal de 1988. Outra resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que teve uma importância significativa, foi a CONAMA número 1 de 1986, que eu já havia mencionado antes, que veio a regulamentar a avaliação de impactos ambientais, né?
ela veio trazer alguns procedimentos, alguns detalhamentos técnicos operacionais que orientam esse processo, tá? Portanto, regulamentando a avaliação de impactos ambientais. Já no seu artigo 1º, ela define o impacto como qualquer alteração das propriedades do ambiente, né? Ou seja, qualquer efeito sobre os aspectos ambientais, solo, água, recursos hídricos, a própria condição econômica, sanitária, a fauna, a flora, o próprio ser humano, né? Resultante de atividades humanas. Então, aí nós temos uma definição bastante interessante que descarta dos impactos ou deixa de lado aquelas alterações causadas por fenômenos naturais, como, por exemplo, erupções vulcânicas, tempestades de areia, tsunamis e outros casos que são enquadrados como desastres naturais e não impactos causados por atividades humanas. No seu artigo 2º, ela regulamenta essa obrigatoriedade, né, para todo empreendimento que está sujeito aí ao processo de licenciamento ambiental. Ainda nessa resolução, no seu artigo 2º, ela traz a chamada lista positiva, com exemplos de empreendimentos que estão submetidos ao processo de licenciamento prévio, né? Como já havia mencionado antes, as rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e terminais de minério, petróleo, produtos químicos, oleodutos, gasodutos, coletores e emissários de esgoto sanitário, linhas de transmissão e usinas de geração de energia elétrica, extração de minérios, aterros sanitários, projetos urbanísticos, entre tantos outros, né? Então, essa é uma lista que traz alguns exemplos, mas que não esgota todas as possibilidades. Finalmente, a CONAMA 237 de 1997, que eu também já havia destacado no início, que veio a regulamentar o processo de licenciamento, ou seja, o caminho através do qual obtém-se a licença. Licença é essa cuja emissão é de competência exclusiva dos órgãos ambientais. Portanto, o que cabe ao engenheiro ambiental é compor a equipe técnica multidisciplinar que vai realizar todos os estudos, entre outras providências necessárias para apoiar esse processo, né? E dessa maneira obter as autorizações necessárias para o empreendimento, né? Essa 237 de 97, então, diferente da 1 de 86, que regulamentava a avaliação de impacto, ela vem regulamentar o licenciamento ambiental. No seu artigo 2º, ela destaca empreendimentos e atividades poluidoras e capazes de causar outras formas de degradação dependerão, portanto, do licenciamento ambiental prévio, né? Essa legislação, no seu artigo 3º, define a licença ambiental, né, como sendo um processo aí que dependerá do prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de meio ambiente, né, ou de impacto sobre o meio ambiente. Ou seja, nós temos a avaliação de impacto ambiental, que é necessária para o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de significativa degradação, e para esses casos são então realizados os chamados EIA-RIMAs, que são os estudos de impacto e relatórios de impacto sobre o meio ambiente. Então, esse seria o corpo, o conjunto de principais leis que se aplicam ao processo de licenciamento ambiental, né? Nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, depois nós temos a Constituição Federal de 1988, na sequência, a CONAMA 1 de 1986 e, finalmente, a Resolução CONAMA 997 de 237 de 1997. Ok? Bem, portanto, essas são as principais diretrizes legais e o quadro institucional ele é composto pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá? A nível nacional, então, nós temos os órgãos federais, entre os quais nós destacamos o próprio CONAMA, que já foi mencionado algumas vezes, o IBAMA, que é o braço executivo, né? Já o CONAMA, o braço legislativo. A nível estadual, nós temos os chamados órgãos seccionais, né? Entre os quais nós podemos destacar, a nível do Estado de São Paulo, a CETESB. No Rio de Janeiro, nós temos a Secretaria Estadual
o Instituto Estadual de Meio Ambiente, em Santa Catarina nós temos a Fátima, entre vários órgãos, cada qual respondendo pelo seu estado. E a nível municipal, nós temos as prefeituras equipadas aí com suas secretarias de meio ambiente, em alguns casos secretarias de urbanismo e sustentabilidade. Cada município acaba aí intitulando essas secretarias da sua maneira, né? Vemos aí muitas variações. Bom, a legislação 6938 de 81, que nós já havíamos discutido antes, além de criar a Política Nacional do Meio Ambiente e o próprio licenciamento como instrumento, ela ainda define esse processo como sendo obrigatório a ser realizado em um único nível de competência, ou seja, você não vai realizar ele a nível federal, estadual e municipal. Ou é apenas a nível federal, ou apenas a nível estadual, ou a nível municipal. É claro que, sendo realizado em um nível de distância, é possível que órgãos de outros níveis sejam consultados, mas apenas correrá em um único nível, né? Nesse sentido, as ações de licenciamento são de competência exclusiva desses órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Aqui nós temos um diagrama simplificado, onde nós vemos aqui a nível federal o Ministério do Meio Ambiente, né, que seria aí o órgão central responsável por propor diretrizes, políticas públicas relacionadas, entre outras coisas, ao licenciamento ambiental. Nós temos como braço direito o CONAMA, que seria o órgão legislativo. Do lado esquerdo, o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, como braço executivo, né? Temos aqui exemplos de alguns outros órgãos que podem apoiar esse processo, como o CONDEFAT, a Anvisa, a ANEEL e a ANA, que são órgãos consultados ao longo aí do caminho para se manifestarem a respeito aos seus temas de competência, né? Então, o CONAMA, ele cria normas, por exemplo, requerimentos de estudos, ele é consultivo e deliberativo. O meio ambiente, ele propõe estratégias, mecanismos e instrumentos. E o licenciamento é o órgão executivo responsável por propor normas, desenvolver o próprio licenciamento a nível federal e fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes, né? A nível estadual, nós temos então os órgãos seccionais, como é o caso da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Vinculado a ela, nós temos o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, fazendo a vez do CONAMA a nível estadual. Nós temos outros órgãos, como a própria CETESB, aí, que vai ser o órgão executivo operacional, fazendo, por exemplo, a vez do IBAMA a nível do Estado de São Paulo. Nós temos outras coordenadorias que participam de processos mais específicos, como licenciamento de áreas verdes, licenciamento de impedimentos de fauna, como é o caso da Coordenadoria de Biodiversidade e Fiscalização, que cuida desses impedimentos, entre outros exemplos aí que nós podemos destacar. Aqui, com detalhes para vocês dessas competências, né? A licença é assinada pelo secretário, né? A CETESB é responsável por executar todos os passos, processos operacionais vinculados aos alguns tipos de licenciamento, né? E o CONSEMA, muitas vezes, ele é consultado a nível de audiência pública, né? Responsável aí por se manifestar também ao longo do processo de licenciamento. Bom, esse foi um panorama geral das diretrizes legais e quadro institucional vinculado ao licenciamento. É claro que foi um resumão das principais leis, cada uma dessas normas precisa ser estudada, discutida a um nível mais profundo que esse, né? Então, eu deixo isso aí como tarefa de casa para vocês e fico à disposição para discussões mais aprofundadas. Obrigado, e como eu disse no começo, eu sou o professor Adriano Bressani, docente lotado no Departamento de Engenharia Ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia, Unesp, São José dos Campos. Um abraço.